A gente vai dar continuidade ao nosso módulo 3, nossa quarta aula, e a gente vai falar sobre Primeira República, né, conhecida como República da Espada. A gente viu que o primeiro reinado não terminou muito bem. O Dom Pedro II foi tão autoritário quanto o Dom Pedro I e teve muitas crises políticas, né? E descontentamento tanto dos republicanos quanto, né, dos conservadores, e também pro lado dos federalistas, né? E, e a República da Espada, ela começa com Deodoro da Fonseca, né, com né, um militar, então com apoio de toda a classe militar, né, ele instaura uma república provisória, né, à força, né, por meio de decreto, né, e a gente vê que Dom Pedro II ele sai meio que fugido daqui, né, depois de poucos dias ele já está retornando a Portugal com a família real. E os militares saem da caserna, a caserna aqui no posto militar, né, e decretam a República Provisória em 15 de novembro de 1881. O povo não participa desse projeto, que assistiam bestializados os acontecimentos. Bestializados atônitos, assim, paralisados, né? Tipo, os historiadores dizem que nesse processo da República da Espada, as classes populares tiveram pouco ou quase nenhuma atuação, assim, né? Eles falam que eles só aceitaram a situação, né? A República não criou um projeto político para as classes menos favorecidas, né? A parte dos brasileiros que eram favoráveis à República não concordavam com a forma como foi implementada, né? À força, né? Teve mudança do província de São Paulo e já iniciam essas duas regiões, que uma grande produtora de café e a outra grande produtora de leite. Assim. Os dois primeiros governos da República foram constituídos por militares, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, né, que esses dois momentos, né, que é tido como República da Espada. Na reforma econômica começam a surgir partidos, como o Partido Paulista, Partido Mineiro, Fluminense e o Partido Republicano Paulista, né, o mais hegemônico, assim, mais forte, coeso, assim, mais bem estabelecido deles. Aí, o que enfraqueceu o governo do Deodoro da Fonseca foi uma má administração, assim, para tentar impulsionar a economia, ele abriu vários empréstimos, assim, linhas de crédito, vamos dizer, né? E com isso, né, ele ordenou, né, impressão, né, emitir muito papel moeda, assim, para dar conta desses empréstimos. Né? Só que esses empréstimos foram feitos e eles, como era fácil fazer, eles não foram pagos da maneira devida e não foram, né, isso não reverteu para a economia, ele não foi, não foi usado para impulsionar a economia, sabe?
As pessoas só se aproveitaram dessa oportunidade e pegaram quanto dinheiro eles podiam pegar, assim, sabe? Então, no final, teve esse encilhamento aí, né? Travou a economia, sabe? A economia estagnou, assim, porque não estava circulando grana. Muita grana tinha saído, mas não tinha retornado aos cofres públicos, né? Então, é uma crise. A reforma administrativa, o ministro Rui Barbosa entendeu que a melhor forma de melhorar a economia da República era através da liberação de crédito fácil, que não deu certo. Vários bancos privados começaram a emitir papel moeda para crédito, acreditando que a economia do Brasil girasse. Contudo, foram criadas diversas empresas fantasmas no país para se conseguir esses créditos. As empresas fantasmas começavam a valorizar a bolsa de valores. As pessoas compravam ações das empresas, mas as empresas não davam retorno, né? Que aí acontece o aumento da inflação, né? E aí tudo aumenta, e a economia trava mais ainda. A crise dura durante todo o período da República da Espada. A primeira Constituição Republicana, promulgação da primeira Constituição Republicana de 1891, o país se torna uma república federativa, né, dando autonomia para as províncias, né? Então, é os Estados Unidos do Brasil, nos moldes dos Estados Unidos mesmo, né, que as províncias têm autonomia para administração econômica e política. Antigas províncias passam a condições de Estado, com relativa autonomia política, cargos públicos pelo voto. Isso aqui foi outra questão que gerou muita crise, assim, né? Principalmente no setor popular, assim, né? Que o voto era censitário para analfabetos, mendigos, soldados, menores de 21 anos ou mulheres. E aí, decretado por um marechal do exército, né? A, a Marinha não gosta dessa, dessa, dessa parte, nessa formulação da Constituição, né? E a gente vai ver que vai ter uma crise, né, por conta disso. Presidente, chefe das confederações, eleito por 4 anos sem direito à reeleição. Então, quando ele terminasse seu mandato, né, ia ter uma nova eleição para um novo presidente. Né? Tinha direito à reeleição, a igualdade de todos perante a lei, né, o que é contraditório, porque, né, já se que para não se podia não se podia os analfabetos, os mendigos, soldados menores de 21 anos ou mulheres não se podiam, né, estar em cargos públicos, então essa questão de igualdade de todos perante a lei é um pouco contraditória. A igreja se separa do Estado, sem religião oficial, né, que a igreja tinha sido presente desde o do período colonial até o segundo reinado, já com não tanta força no primeiro e no segundo reinado como antes no período colonial, mas ela era bem atuante. A instituição do registro de nascimento, casamento e óbito, que é a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 1891. Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano. Governo de Deodoro da Fonseca. O fracasso do ministro Rui Barbosa nos assuntos econômicos e as nomeações de ministros conservadores de caráter monarquista, já que
que a Constituição e a República era federativa, né? Então já tem a tensão aí, né? É uma república federativa e se elegem ministros conservadores de caráter monarquista, sabe? E aí se via como uma ameaça, né, de, de frear essa república federativa, né? Logo enfraqueceram a autoridade de Deodoro. O presidente passa a sofrer forte oposição do Congresso e enfrenta uma grave crise política. Em, em 3 de novembro de 1891, o governo fecha o Congresso por meio de decreto e convoca novas eleições e uma revisão constitucional. A residencial do autoritarismo de Deodoro, esses dois militares, né, que protagonistas aí da República Espanhola, eles são tidos como autoritários e esse é um motivo. O Floriano consegue porque, né, se fala que então ele consegue administrar, né, o Deodoro principalmente né, essa decisão ruim do né, já de início já fragmenta a República ainda mais os reuniões para a greve. O Floriano se mostrou contra o Deodoro, né, aliado de a ideia de que Deodoro ainda parte do e com medo de uma guerra civil em 23 de novembro de 1800. A gente viu que a Marinha estava descontente e a Marinha ameaça Deodoro da Fonseca se ele não renunciasse, eles iam bombardear Rio de Janeiro, que era né, que era a capital na época, né, a contração política assim, né, estava entre São Paulo e Minas, né, mas a questão administrativa de novembro de 1881. Aí tomou o poder Floriano Peixoto, que era vice, né, e estava contra ele, né? Nunca tomou posse como presidente, sempre assinou como vice em exercício. E na tentativa de se tornar popular, né, ele reduziu com essa com essas medidas ele ganhou algum apoio popular, né? Ele conseguiu, né, de início, teve até um crescimento econômico, assim, mas a questão que não foi tão significativo o crescimento econômico por conta da alta da inflação. Assim. E teve arremado em agosto de 1893. Primeiro, os oficiais da Marinha começam um movimento rebelde para seguir algumas cidades do país nesse sucesso. Aí, como todo mundo Revolução Federalista. Marcelo Martins, federalista de republicano, né, os federalistas lutavam para a estação de parlamentares. Eles defendiam um presidencialismo forte centralizado, pica-pau, como também Maragatos, pica-pau. A disputa chega a Santa Catarina até o Uruguai. Marechal Floriano Peixoto manda tropas para o sul. O acordo de paz na região só foi assinado no governo de Prudente Moraes, em 1895. E aí a aliança entre os republicanos, né, e os federalistas, os maragatos e os pica-pau. Que naquela era um país, né? Que vai gerar conflito entre eles, né? Né, os oligarquias não passou para outro, mas só também para um membro da mesma oligarquia. Agrário, São Paulo e Minas Gerais, lembra aí, repúblicas oligarcas. A elite rural começa a criar instrumentos para permanecer no poder. Né, que essa que ilustra assim, né, esse período. Que hora está nas mãos de João Paulo, né, os produtos de café está em Minas, os produtores de leite. E aí, para manter
essa república oligárquica que foi mantida por bastante tempo, o coronelismo foi de importância, porque os coronéis, né, o título de coronel geralmente concedia a grandes fazendeiros que patrocinavam a Guarda Nacional. Então, eram esses latifundiários, né, esses proprietários que produziam, né, tanto em quanto em eles tinham prestígio e respeito, davam favores, né, e tinha influência local, que eram os currais eleitorais. O que eles faziam? Eles obrigavam, né, o, o povo da região deles ali, como influência, a votar no candidato que ele fosse, né, por troca de favores, né, ou até mesmo por coerção, né, podia ser um funcionário não tem emprego, ele tinha que votar em tal pessoa, isso acontecia, né, que é, né, esses currais eleitorais, que era, né, forçar o povo a votar, né, num determinado candidato, e a partir do voto de cabresto, que é essa questão de coerção do voto que eu falei. Né? Aí uma imagem que ilustra bem o voto de cabresto, né, que aí o político, né, levando o seu eleitor para votar nele, né? Ao governo federal, através do golpe de Estado de Getúlio Vargas. As primeiras medidas do governo e esse governo era provisório. Ele ia ficar 4 anos, né, e depois ia ter novas eleições. Né? O fechamento do Congresso e do Senado, a suspensão da Constituição de 91 e a destituição dos antigos presidentes das províncias. Tinha-se que na época da espada, também nas repúblicas oligarcas, né, já não a Igreja Católica não tinha tanta expressão assim. Mas ele volta para a Igreja Católica em busca de apoio e assim conseguir sustentar na presidência. Então, o Vargas ele era muito oportunista, assim, né? Ele sabia articular, né, a política para ela ficar em prol dele, assim. Né? Então, ele chegou onde ele queria, né, denunciando fraude no sistema, né, de votação, sistema eleitoral, e agora ele queria se manter no poder por tudo. Atitudes como essas desagradavam vários dos seus correligionários que participam do movimento de tudo. E vários dos que apoiavam ele já estavam descontentes com a atitude dele, né, de pedir apoio para a igreja, né, porque aí já era um sinal que ele não queria formular novas eleições. Né? Governo constitucional e a radicalização da política. O governo constitucional de Getúlio Vargas foi iniciado ao meio clima de grande expectativa a respeito da democratização da nação. Essa expectativa era resultado da promulgação da Constituição de 1984, e considerada em partes bastante avançada. A expectativa com o futuro do país acontecia principalmente porque essa Constituição criava prerrogativas que limitavam o poder executivo. Vargas havia sido eleito, em eleição indireta, para um mandato de 4 anos, que, portanto, teria fim em 1938. Diferente, ia limitar os poderes dele. A sociedade brasileira com a radicalização.
Isso refletia a tendência mundial em que as democracias representativas liberais estavam em franca decadência e regimes autoritários surgiam por todo lado. Né, o nazifascismo, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Europa, né? E aí se tinha medo de que isso acontecesse no Brasil também. A marcha do golpe, o plano golpe. Então, quando chegou em 38, né, ele tinha, como o governo dele era provisório, as eleições tinham que acontecer. Ele tinha apoio dos militares. Aí foi orquestrado esse plano Cohen, que era que foram foram forjadas cartas vindo da Internacional, né? O, o esqueci o nome, partido partido político de Lenin, né? Lá na Rússia. Então, e aí, né? Dizendo que se instaurar e fazer greves no Brasil para se instaurar um sistema comunista, né? E, e aí, né, essa articulação de todo esse plano, assim, né, ter forjado esses documentos para frear, assim, o pleito eleitoral, as votações, né? Contou com autoridades militares como Eurico Gaspar Dutra, ministro da Guerra, Clinton Muller, chefe da Polícia do Distrito Federal, Wes Monteiro, general e chefe do Estado-Maior, e Olimpo Mourão Filho, general, para elaborar o plano Collor. O governo encenou a apreensão de documento que indicava a existência de um plano, elaborado por Collor, que previa a realização de greves gerais, ataques a prédios públicos, saques e depredação, sendo esse um plano comunista para tomar o Brasil. Aí, diante disso, ele vai estabelecer estado de sítio, né? O Brasil está em guerra, né? Não, é imprudente abrir eleições agora, né? O Brasil precisa se defender dessa ameaça comunista, né? E é isso é um pouco do já, né? Mas a gente vai ver que o governo do Vargas, né, teve um período ditatorial de 7 anos, né? E foi conhecido pelo populismo, né? Esse, né, de criar uma imagem dele mesmo como pai do povo, né, que defendia o povo contra uma ameaça de algum grupo dominante. E aí ele fez isso aqui, né? O povo precisava ser protegido, né, da ameaça comunista. E aqui que se instaura a ditadura do Estado Novo, que vai de 37 a 1945. Em 10 de novembro de 1937, Vargas suspende a Constituição do Brasil e institui Estado Novo, afirmando proteção ao país. Então ele vira um ditador, né? Ele suspende a Constituição, ele, ele agora tem, ele tem não pode ser considerado um fascista porque ele tinha abertura política, né? Ele não estava dentro de um partido fechado. Na verdade, o Vargas, ele era uma figura assim que ele estava aonde era mais propício para ele, onde ele conseguia manter o poder. Então ele se aliava onde fosse mais conveniente para ele, vamos dizer assim. Então, eu não posso dizer que ele era um fascista, mas nesse período de ditadura do Estado Novo, ele foi autoritário, assim, né? Que ele tinha total autonomia.
né, para as decisões, assim. E aí a gente vai ver que ele, né, mas se fala muito do regime da ditadura militar, do regime militar, mas a ditadura do Estado Novo também foi bem pesada, assim, com presos políticos, tortura, mortes, né? É a tentativa, não, a censura da imprensa, né? Mas, mas assim, não tem todo o peso que tem o regime militar, porque o Vargas tinha essa, né, ele conseguiu assim ganhar boa parte da população, né? Ele conseguiu construir essa visão de pai do povo, né? E chamavam, né, tinha nomes carinhosos, né, que a população dava para ele, né, várias marchinhas que o exaltavam, né, o chamavam de GG, né, o pai do povo. Então, por conta do populismo, talvez, que nos fale tanto da ditadura do Estado Novo, assim, né, dos males da ditadura do Estado Novo, quando se fala na ditadura do regime militar. O maior apoio que Vargas tinha na população vinha das leis trabalhistas, que instaurou no período constitucional. E aqui, mais uma vez, é uma estratégia. E, de fato, né, ele vai estabelecer mais para frente salário mínimo, CLT. Então, ele traz uma série de benefícios assim para a população trabalhadora e que vai aumentar a popularidade dele, vai dar mais força para eles, para continuar no poder. E ele fica no poder por 15 anos, né? Por isso que se diz era Vargas, né? Porque leva bastante tempo. A gente vai ver que ele sai do poder de maneira drástica, assim. A nova Constituição de 1937 tinha características autoritárias e centralizadoras, pois foi inspirada nas cartas magnas fascistas europeias. E por isso recebeu o apelido de polaca, né? Por ser, né, inspirada no fascismo europeu, né? O poder foi concentrado ao executivo, então o poder estava nas mãos dele, né? Por isso que essas características autoritárias e centralizadoras, né? Poder concentrar todo nas mãos dele. Decisões políticas. Manifestação políticas foram proibidas. E aqui ele começa um monte de, de censuras, né? Criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, que era o DIP, né? Que era era para era assim, era pesado, assim, eles usavam tanto do rádio, posteriormente da televisão, né? Mas nessa época era o rádio, usavam do rádio para fazer propaganda, né? Para enaltecer o Vargas e as conquistas do Vargas, né? O DIP então atuava em duas direções. E tinha propagandista, né, que eu falei, mas tinha também repressora, que era com forte censura e controle das informações, né? Com a difusão da ideia de cultura nacional, que significava a valorização dos princípios defendidos por Vargas, além de exaltar e fundamentar os atos do governo. Então ele também, o que Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom Pedro II principalmente, né, tentou, usando recursos culturais assim, né, criar uma identidade nacional para a unificação do país. O Vargas, de certa forma, ele conseguiu assim, criar essa identidade nacional assim, através do DIP, sabe? Dessa
da, da direção mais propagandista do DIPS, né? Do DIP, perdão. O DIP fez, de certa forma, com que grande parte das fontes históricas sobre Vargas apontasse apenas as coisas boas de sua personalidade e governo. Comícios, outra forma de divulgação varguista. Acho que tem alguma imagem aqui sobre um comício, né, do Vargas. Buscava junto aos adeptos exaltar o sentimento cívico, o culto à personalidade de Vargas, o grande articulador e carismático líder. Aqui um dos comícios, né? Eu não, eu não, eu não me lembro. Na fonte eu esqueci de colocar qual estádio, eu não me recordo qual é. Você vê que tá assim lotado, né? E que circulam com a foto dele. E aí o fim do Estado Novo, né? Que começa a era Vargas começa em 30, o fim do Estado Novo em 45, com o fim da Segunda Guerra Mundial também. A Segunda Guerra Mundial, muito se falava que ele apoiava assim os nazistas, né? Com a questão de ter perseguido o Carlos Prestes, né? E Carlos Prestes tinha um relacionamento com Olga Benário, que era uma que era, uma, era procurada pelo regime nazista, e ele manda deportar ela, e ela estava grávida, ela morre numa câmara de gás, ela estava grávida de Carlos Prestes. Então se falava muito, se fala ainda, né, nos historiadores ele apoiou de certa forma o regime nazista, assim, né, por conta desse evento que ficou muito conhecido. Tem até um filme, né, que eu acho que é Olga o nome, fala um pouco dessa história. É um filme brasileiro. E mas na verdade é igual eu tinha falado, ele era oportunista, né? Ele fez isso para não ter nenhum problema com os nazistas. Mas quando ele viu que a guerra estava, né, pendendo mais para o lado dos Estados Unidos, que a Alemanha estava se enfraquecendo cada vez mais, ele demorou para se posicionar em que lado ele estava, assim. Mas ele se posicionou, né? E no, né, teve relações mais estreitas com o governo do Roosevelt, então, né, firmou alguns tratados comerciais, né? Então ele era esse cara assim que ia aonde melhor convinha para ele, né? E na nação também, porque ele, né, se a nação crescia, né? Na verdade, né, ele acreditava com a questão dessa ditadura varguista, né? Ele achava que pela ameaça comunista era uma espécie, era um, era um meio para um fim melhor assim para o Brasil, né? Ter declarado, né, lá atrás estado de sítio para, né, ter forjado os documentos, né? De certa forma, parece que ele acreditava que ele sabia o que era necessário para o crescimento da nação brasileira e ele ia fazer isso a qualquer custo. Os partidos políticos se reorganizam para a eleição de 1945. Os principais são o PSD, Partido Social Democrático, UDN,
União Democrática Nacional, o PTB, que era o Partido Trabalhista Brasileiro, e o PCB, Partido Comunista Brasileiro. Mas será que vai ter mesmo eleição? Alguns pontos geraram essa dúvida, né? Por que eles perguntavam? Porque mesmo com a saída de Vargas, ele ainda estava em alta, né? Tinha popularidade, tinha o queremismo, né? Que era os seguidores de Vargas, né? Tinha um grito do Quero Vargas, né? Então, eles tentavam articular para o Vargas ainda continuar no poder, né? E aí tinha esse clima ufanista, assim, que é a questão nacionalista, sabe? Ele representava a nação, né? E, então ele construiu esse ideário nacional, assim, né? De pai do povo, né? Então, isso tudo, né, causou dúvida se mesmo se ia ter eleição mesmo. Por que Getúlio sairia do poder após 15 anos? A destituição do chefe de polícia do... esse aqui foi o motivo pelo qual ele saiu. Assim. Era muito os embates políticos aqui nessa época, né? Todo, toda a história do Brasil, na verdade, mas aqui era muito constante, assim. Os militares que uma vez tinham apoiado o Vargas, agora estavam descontentes com ele, porque ele tinha destituído o chefe de polícia do Distrito Federal e nomeado o, o próprio irmão no lugar, né? Benjamin Vargas. Então isso ficou um tom de ameaça, assim, né? Como se ele quisesse burlar novamente, né? As eleições, né? E aí uma parte dos militares não estavam contentes, assim. Daí o exército intervém mais uma vez. Diante dessa desconfiança, o exército intervém e Getúlio Vargas é deposto em 29 de outubro de 1945, antes das eleições. Esse movimento foi encabeçado pelo Goés Monteiro e Eurico Dutra. O Estado Novo chega ao fim. O presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, assume provisoriamente o governo até que aconteçam as eleições. Aí Vargas volta, meio que some um pouco assim da cena política, ele volta para o Rio Grande do Sul. Não era um parlamentar assíduo, mas um político atento. Dutra e o PSD se distanciam de Vargas e PTB, isolando o partido. O Dutra, ele era vice do Vargas, né? E quando Vargas foi deposto, ele estava contra Vargas a favor da força militar, né? Senhor, tanto que é louco essas relações assim, políticas nesse período. Vargas começa a percorrer o Brasil para fortalecer seu partido novamente. Vargas anuncia candidatura, que sustentava por dois pontos básicos: a defesa do nacionalismo, focando na industrialização e desenvolvimento de riquezas nacionais, programas sociais voltando-se para as leis trabalhistas, se apresentava como fundador do trabalhismo brasileiro. Eleito em 3 de outubro de 1950, a maior parte da imprensa era contrária. Aqui não falou do governo do Dutra, mas o Dutra ele chegou no poder, né? O Dutra tem, mas assim é bem discreto, assim, né? Ele não teve tanto protagonismo político, ele só ganhou porque ele foi apoiado pelo Vargas. E o Vargas demorou a apoiar ele porque, né, ele ainda tinha, né, esperanças de retomar o poder, mas, né, só no final da candidatura, faltando pouco tempo, ele apoiou.
o Dutra, e só por esse motivo o Dutra ganhou as eleições, né? Porque a classe popular votou no Dutra, né? Mas o Dutra não teve tanta expressão política assim, né? Ele era um cara mais calado, que ele tinha problema de dicção, então, e se fala que ele, né, era feio, assim, não tinha uma boa aparência, fisionomia e tal. Ele não foi tão expressivo, assim, pouco se fala do Dutra. Vargas teria que lidar com a democracia e com todos os movimentos sociais que a Constituição de 1946 permitia. Os militares estavam divididos em dois grupos. Ah, uma coisa importante do Dutra, que eu esqueci de mencionar. Que aqui a gente está vendo aqui que o Vargas teria que lidar com a democracia. Foi a primeira vez que a democracia funcionou de fato no Brasil, né? Até então não tinha funcionado. Só com o Dutra, o Dutra seguiu a Constituição, né? Então, de fato, o governo do Dutra foi democrático, né? E os democráticos apontados como aliados do capital internacional, permitindo a exploração do petróleo pelas empresas estrangeiras chamadas de entreguistas das riquezas nacionais. Getúlio procurava manter uma posição arbitrária entre essas duas frentes e os movimentos sociais. Ele procurava não estar nem a favor de uma nem da outra, ele está acima das duas, né? Ministério de Reconciliação, feição conservadora, administração pautada em 3 pontos: aproximação do capital estrangeiro, política de desenvolvimento social e princípio do nacionalismo, né? E de fato, o desenvolvimento industrial no governo de Vargas foi bem grande, assim, né? A Vale foi iniciativa dele, né, a Petrobras também, né, que depois teve uma crise por ser uma empresa estatal, né, então está sob o poderio do Estado, assim, né, mas teve muito mais outras iniciativas, né, e teve as reformas trabalhistas também, que é o que deixou ele tão popular. O ponto máximo da política de desenvolvimento é a criação da Petrobras, em 1953, símbolo do nacionalismo, uma empresa estatal que representava o Brasil, né? E a campanha O Petróleo é Nosso, uma das disputas políticas mais acirradas da história brasileira, que era nessa questão da Petrobras ser estatal, né? A UDN criticava fortemente o governo, o acusando de causar conflitos entre as classes sociais e dificultar a presença do capital estrangeiro no Brasil. A crise do governo Vargas. As políticas de Vargas não surtem efeito e causam inflação no país e corrosão no poder de compra dos trabalhadores. Getúlio responde às pressões nomeando João Goulart para ministro do Trabalho. Jango simboliza uma reaproximação com as lideranças sindicais. Era um negociador hábil, né? Jango vai ser presidente da República depois, né? E um dos motivos que ele foi deposto, né? Que o governo de Jango que se inicia a ditadura militar é por conta dessa habilidade dele de negociar. Então ele negociava tanto com que a gente está período de Guerra Fria já. Então ele negociava tanto com capitalistas, né, que o globo estava dividido entre capitalistas e comunistas, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial. E aí ele conseguia
né, negociar tanto com capitalistas como comunistas, né? E aí ele foi visto pelos militares como um comunista, né? Uma tentativa por conta de, de algumas negociações que ele teve com alguns povos comunistas. Eu não me lembro ao certo se foi a China, se não me engano. E aí isso foi um dos motivos para a ditadura militar. Era um negociador hábil, o objetivo de recompor abraços dos trabalhadores do governo. Jango propôs o aumento do salário mínimo em 100%, né, mas que Vargas recusou inicialmente. E, e demite Jango, depõe Jango do poder. Os militares, por sua vez, passaram a reivindicar melhores soldos e demonstravam claramente sua insatisfação com o quadro político. Com a crise econômica e a maior liberdade sindical, começam a ser mais frequentes as greves. Forte oposição de Carlos Lacerda, né? Carlos Lacerda vai ser, né, o estopim assim, do governo de Vargas. Assim, a gente vai ver a hostilidade dos meios. O Carlos Lacerda era um líder, o Denista era jornalista também, era um forte opositor do Vargas. Hostilidade dos meios de comunicação, abertura de uma CPI para investigar possíveis corrupções no governo Vargas. Né? Tinha essa denúncia de corrupção era feita principalmente por Carlos Lacerda, né? Que era da UDI, né? E realmente tinha corrupção, né? Mas não como é hoje, assim, nem se compara, assim, né? Havia, mas nada do tamanho que a gente já viu, né? Na nossa no passado mais próximo, né? E a gente vê corriqueiramente. O processo ocorreu sem que nada fosse apurado, deixando a sensação de que o governo estava se beneficiando da impunidade. O vazio das investigações foi mais um fator de desgaste para Vargas. A oposição pediu impeachment, mas não vingou. Acuado com o aumento de denúncias, o presidente aí, né, Hugo, ele começa a ter uma baixa da popularidade, né, por conta da inflação, né, e sobre os preços das mercadorias e quem apoiava ele que era principalmente tinha né, adesão popular ao governo dele, né, começam a ficar insatisfeitos e, e aí ele vê que acuado, ele vê que a saída que ele tem para retomar aquela popularidade que ele tinha é o reajuste 100% do salário mínimo, né, que o Jango tinha proposto antes, que ele recusou e depois Jango do cargo, né, de ministro do Trabalho. E aumento da contribuição previdenciária dos empregadores. Militares aumentam suas ressalvas ao governo, pois já tinham assinado o manifesto contra o aumento do salário quando o Jango havia proposto. 5 de agosto de 1954. É o Carlos Lacerda, o opositor dele, é morto, né? É um atentado. Não, na verdade, né, teve um atentado contra o Carlos Lacerda e o Major Rubens Vaz, né, que é o Major Rubens Vaz é morto, né? Que o Major Rubens Vaz era o segurança, né, do Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda tem ferimentos leves, né? E aí, né, como fica, né, sistema, os militares, né, o Major morto, né, e Lacerda acusava Vargas de ter sido mandante do atentado. E a arma utilizada pelo, pelo, por quem cometeu tal ato
era de uso privativo das Forças Armadas. E aí, numa investigação na balística, parece que comprovaram que a bala era do segurança particular do Getúlio Vargas. Então, eu não me recordo se eu coloquei aqui, né? Tem questão da investigação, né? Instaurou um inquérito policial onde os mesmos empenharam toda a força para encontrar o mandante. Em pouco tempo de investigação, foi descoberto que o mandante do crime era Gregório Fortunato, chefe da Guarda Provincial e homem de confiança de Getúlio Vargas, né? E aí se intensifica mais assim, né, a crise do, dessa presidência do Getúlio. Getúlio perde apoio de todos os lados e propôs aos militares um afastamento enquanto eram realizadas as investigações. Os militares não cederam, pediram a renúncia incondicional, que Vargas retirou, que não aceitaria. Na manhã seguinte, no dia 24 de agosto de 1954, Vargas suicida, deixando uma carta de testemunho que justificaria seu ato. Essa carta é facilmente achada na internet. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu não pus aqui, porque ela não é tão grande, mas a gente tinha pouco tempo, né? Que é um período longo, e eu não quis colocá-la na íntegra. Mas só tirei essa parte, que saiu da vida para entrar na história. Então ele, no final, ele termina como um mártir, assim, sabe? Ele é uma jogada, até da morte dele, fez meio que uma jogada política, assim, né? E essa foi ó, o povo chora nas ruas a morte do seu grande chefe. Né? O povo esquece rápido, assim, todas as crises que estavam acontecendo e, né, e vai prantear, lamentar a morte de Getúlio Vargas. Né, o último bilhete de Getúlio Vargas suicidou-se. Ah, e tem quem fale que foi um ato político, mas eu acho um pouco de exagero, mas tem que ele atirou no peito e não no rosto, né, para não deformar, assim, não manchar esse ato que ele fez, assim, para ele estar pleno, assim, né? Então, só uma curiosidade. Só morto sairei do capete. Né? E os militares foram irredutíveis e ele também. Né? E aí é isso. Né? Por hoje, até a próxima aula e que vocês tenham bom descanso. A gente se vê em breve. Até mais.